noite, grupo de tendências em educação matemática. Vamos ver aqui algumas das perguntas que vocês fizeram e estão aqui sendo filmadas pela nossa colega Bárbara. Com base nas informações da página 38, podemos inferir que as TICs podem contribuir ou serem concebidas como geradoras de uma matematização vertical? Eu diria que sim, por um lado, porque de fato, quer dizer, as tecnologias digitais podem trazer, podem pensar, podem ajudar que o aluno pense, podem, em conjunto com o aluno, transformar a matemática no seu objeto de interesse. Passando então a matemática a ser o objeto de interesse e não como normalmente acontece em projetos de modelagem, onde o interesse está numa área distinta daquela da matemática e que depois a matemática se torna apenas um complemento, uma forma de entender aquele fenômeno. Então é muito interessante quando isso acontece. Embora eu tenha alguns senões com a noção de matematização vertical trazida pelos colegas holandeses. Quer dizer, eu acho que a horizontalidade, ou seja, o contexto, e a verticalidade, a matemática em si, estão sempre relacionadas, mesmo que o contexto seja o contexto da própria matemática. Ou como diz um dos autores do livro de modelagem, quando a matemática pura pode ser vista como a aplicação da matemática na matemática. Qual o significado da afirmação? O professor precisa ter um conhecimento sólido do conteúdo que irá ministrar e ensinar. Existe um consenso na literatura sobre o que significa conhecimento sólido do conteúdo que irá ensinar? Essa pergunta da tese, tá ok? Dialeticamente eu gostaria de dizer que o conhecimento sólido do professor tem que ser o conhecimento flexível. Ou seja, ele não pode ser um conhecimento apenas apoiado na matemática tida como acadêmica. Tem que haver aquele conhecimento pedagógico da matemática que saiba compreender o tipo de afirmação, o tipo de validação que o aluno faz em sala de aula. No livro um outro livro, não discutido nesse curso, mas o livro de Plínio Moreira e Maria Manuela Davi, eles discutem essa questão de maneira muito interessante. Notem que, por exemplo, um argumento, uma demonstração sobre números racionais não é o que é necessário no sexto ano, quando estamos discutindo números racionais. Então é necessário que o professor saiba que tipo de argumentos pode e deve colocar na sala de aula. Por isso que um conhecimento sólido é um conhecimento flexível, é um conhecimento amplo, é um conhecimento que se abre e está o tempo todo em construção. Por isso que o professor experiente, aquele professor que já passou dos primeiros anos, ele pode ser um professor melhor se ele estiver escutando constantemente seu aluno e aprendendo um rol de explicações e um rol de dúvidas que ele tem que lidar com ela e tem que responder com perguntas de maneira que provoque novas reflexões do aluno, conseguindo fazer uma síntese ao final de um dado tópico. Bom, eu resolvi responder a sexta pergunta porque eu não tive certeza se eu entendi a pergunta. Então eu vou apenas comentar sobre o que eu acho sobre parte dos temas que estão envolvidos na pergunta. Primeiro, o GeoGebra realmente ele é um software da segunda fase, mas com características, né,
da quarta fase. A principal característica da quarta fase é que ele é atualizado quase que semanalmente. Isso não seria possível fazer com a tecnologia disponível na segunda fase. Uma outra é que ele já integra a parte de programação, a parte de álgebra, a parte de geometria, numa maneira muito rica, que não era tão comum nos softwares da segunda fase, ou simplesmente não existia. Então eu acho que um software como o GeoGebra pode compor um coletivo de seres humanos com mídias que, junto com aquele que investiga, com a pergunta dos professores, com a pergunta dos alunos, ele seja um coparticipante na construção de respostas para problemas que envolvam contextos matemáticos e não matemáticos, e ao mesmo tempo ele pode ajudar a construir problemas, a gerar problemas. E nesse sentido ele passa a ser um agente muito mais importante, uma parte do coletivo de seres humanos com mídias que constrói, que produz conhecimento. Um abraço.